Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. Eu sou o evangelista Gastone Alves e junto com vocês vamos refletir um pouquinho na lição de adolescentes para o terceiro trimestre de 2024. Convidamos você, fica aí, são 15 minutinhos só para a gente trazer uma pequena abordagem teológica, pedagógica, mas que será de cunho bem importante para você. Tema da lição do trimestre: Apóstolo Paulo, o grande missionário. Esse trimestre, não estou dizendo que os outros não foram importantes e nem os que virão não serão, mas esse trimestre traz uma lição que é de bastante importância para os nossos adolescentes, haja vista que a maioria das citações bíblicas estão no Novo Testamento e das citações do Novo Testamento, a maioria estão inclusas nas cartas paulinas. Então, é justamente sobre este homem de Deus que nós vamos estudar. E eu espero que você consiga despertar o interesse no vosso aluno para compreender o antes, durante e após apóstolo Paulo na vida da igreja. Tá bom? Vamos lá, juntos. 13 lições para o nosso crescimento espiritual. Crescimento do nosso aluno, do nosso adolescente que está sob a nossa tutela na escola bíblica dominical. Eu já disse em outras oportunidades, professor de adolescente, não querendo puxar sardinha para o meu lado, mas professor de adolescente é um especialista que poucas pessoas possuem. Então, igreja que possui professor de adolescente compromissado com essa faixa etária, precisa investir. Isso porque eu trago essa referência. Quando a gente precisa de um cardiologista, procuramos alguém que é especialista para o coração. Quando procuramos alguém que está podendo ajudar com o pulmão, pneumatologista. Quando queremos buscar alguém para as irmãs, as mulheres, ginecologista, o idoso, geriatra, e assim vai. Dentro das suas faixas etárias, cada um tem suas especialidades. Aí quando a gente pergunta, e o médico especialista para o adolescente? Aí a gente fica, bom, mas tem? Não é o pediatra, não? O pediatra é para criança. E aí, não é o clínico geral, não? Também não, o clínico geral é geral. Então é o webiatra, ou especialista para adolescentes. E é justamente você, professor de escola dominical, é a pessoa especialista para esse público que, nesse momento, nem é criança, nem é adulto, mas é uma faixa etária que requer muita atenção. Que Deus te use poderosamente nesse trimestre para trazer uma boa aula, boas aulas, inspirando aí os vossos adolescentes para continuar, e neste caso agora, trazendo então o apóstolo Paulo, que ficou aí iconizado como apóstolo dos gentios, mas eu quero já desde já dizer que Paulo ele não era somente apóstolo dos gentios, a gente vai ver isso basicamente na lição que vem, mas já deixa claro aqui para os vossos alunos, Paulo ele teve um ministério mais amplo que os gentios. Mas vamos lá, 13 lições. Lição de número 1. A igreja e a época do apóstolo Paulo. É essa que nós vamos abordar aí nesses poucos minutinhos que nós temos. A grande mudança de perseguidor a perseguido, é a lição de número 2. Os primeiros passos de Paulo, lição 3. A primeira viagem missionária, lição 4. Lição 5, o primeiro diário de viagem. Lição 6, o concílio de Jerusalém. Eita, aqui a gente vai mesclar um pouquinho de Gálatas com Atos dos Apóstolos. Lição 7, a segunda viagem missionária. Lição 8, o segundo diário de viagem. Lição 9, a terceira viagem missionária. Lição 10, o terceiro diário de viagem. 11, prisão e julgamento de Paulo. 12, os amigos e cooperadores de Paulo. E 13, a partida e o legado de Paulo. Maravilhosamente, essa lição ela é trazida para nós. Para cada um de nós, professores, é uma lição que nós já trabalhamos, porque o currículo está sendo repetido, mas para o adolescente ela é nova. Então, cada lição vai ser
uma novidade para eles, e é necessário que a gente consiga, não é, trazer aquilo que a gente expôs, não é, quando oportunizou essa aula, e acrescentar sempre alguma coisa. Tá? Então, vamos lá. Lição de número 1. A igreja e a época do apóstolo Paulo. A leitura bíblica é de Atos 2. E não vou ler aqui com os irmãos vão poder trabalhar isso com os nossos alunos, se possível, trabalhar o devocional, não é? Eu sugiro aos irmãos que não possuem aí um grupo de WhatsApp da sala de aula, criar um grupo de WhatsApp, ou pelo menos no seu Facebook, no seu Instagram, ou outra rede social que você tenha, semanalmente você colocar a postagem do versículo da semana e sair fazendo um breve comentário, tá bom? E aí você pode também mesclar com o seu próprio aluno, com os próprios alunos, tá? Como, por exemplo, na segunda-feira, Ana vai ler a leitura bíblica diária e trazer uma reflexão sobre essa leitura. Na terça-feira é Pedro, na quarta-feira é João, na quinta-feira, e assim por diante. Você sai fazendo essa mesclagem com os alunos e isso dinamiza, porque eles vão estar empenhados e, ao mesmo tempo, vão socializar conhecimento bíblico. Né? Então, vão socializar saberes teológicos. A mensagem em Atos 1:8, que assemelha-se ao texto áureo da lição de adultos, tá? Traz para a gente uma mensagem poderosa. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Mais uma vez, eu sempre peço aos irmãos que utilizem mais de uma versão bíblica, não só a Nova Tradução da Linguagem de hoje, mas, se possível, versão corrigida e a Nova Almeida atualizada, que são as duas versões oficiais da Assembleia de Deus. Aqui eu tenho, então, irmãos, na nossa lição, os objetivos. Né? Como professor, nós não podemos fugir dos objetivos. Eu sei que a lição ela acaba tendo margem para a gente comentar muita coisa, mas nós não podemos fugir dos objetivos, tá bom? Que é justamente daquilo que a gente vai perseguir para não nos perder. Primeiro, explicar o Pentecostes. 2, apresentar as características da igreja guiada pelo Espírito Santo. 3, mostrar a estrutura do mundo romano, que o mundo romano, né, ajudou na expansão da igreja. E aí vai buscar um pouquinho de história, vocês vão ter que trazer um pouquinho de fundamentação histórica, mas nada do outro mundo, porque além de você já ter tido essa experiência em outro momento, agora é aprofundar mais e mais. Então, tópico 1, Pentecostes e a Igreja de Cristo. Aqui não tem para onde. É nesse momento que vocês vão abordar sobre a festa de Pentecostes, sobre o que é Pentecostes e, se possível, trazer de fato o que é pentecostal. Uma pergunta que o nosso comentarista ele coloca aqui: você sabe o que é o dia de Pentecostes? Então, vai abordar aqui a festa das colheitas, celebrada 50 dias depois da Páscoa. Então, vai trabalhar aqui o que é Pentecostes. Não é? Penta, se for estritamente do grego, penta é 5, mas nesse caso aqui vai associar a 50. Né? Então, 50 dias depois da Páscoa. Aqui, neste caso, vocês vão poder fazer uma distinção, né, da igreja pentecostal. Nós somos Assembleias de Deus, mas muitas igrejas que são pentecostais não têm o nome Assembleias de Deus. Inclusive, possivelmente, muitos dos irmãos que estejam nos acompanhando nesse momento não sejam da Assembleia de Deus. E eu já convido você, no final, né, do vídeo, colocar aí na descrição do vídeo, no comentário do vídeo, perdão, de onde você é, de que igreja você é, para que a gente possa trazer aí essa informação. Então, tem muita gente que não é exclusivamente da Assembleia de Deus, mas é pentecostal. E aí é interessante que você traga essa abordagem do pentecostalismo. O que caracteriza uma igreja ser pentecostal? Então, tem muita gente que associa pentecostal porque fala línguas estranhas, pentecostal porque é uma igreja do manto, remanto, do
do refrão e utiliza termos até pejorativos para as manifestações do Espírito Santo. Então, é a igreja do rodopio, é a igreja... Então, assim, muita coisa já perdeu até o rumo por conta de novas igrejas, que eu chamo de neopentecostais, por causa de muitos modismos. Tá? Enquanto que a ideia de pentecostal é a igreja que ainda persiste na crença do mover do Espírito Santo de Deus, que não ficou em Atos dos Apóstolos, como vocês também poderão trabalhar a ideia das igrejas cessacionistas. Muitas das igrejas cessacionistas, por sua vez, elas acabam tendo modificações e rupturas nela mesma. Né? Não vou citar nomes aqui, mas vocês devem encontrar aqui e acolá uma igreja tradicional que aparece lá, a igreja tal, né, reformada, a igreja tal, agora avivada, a igreja tal renovada. Isso por quê? Porque a estrutura que ela tinha não consegue compreender que o Espírito Santo continuou a agir no meio da igreja. Então, algumas denominações acabam mantendo-se o nome, contudo, algumas pessoas percebem a necessidade de mostrar que o Espírito Santo ainda está ativo e faz o que quer, como quer, no meio da igreja. E aí modificam os nomes, né, para dar essa ideia, tá bom? Só que, para vocês aí, enquanto trabalhar com os alunos, a necessidade de abordar o pentecostalismo em si, tá? A festa de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, e esse mover do Espírito Santo para que a igreja ela saísse das quatro paredes e expandisse a mensagem do evangelho para o mundo. Tá? Então tem muita gente que ainda pensa nisso. Pentecostal, igreja do poder, igreja do barulho, igreja do movimento, dentro das quatro paredes. Tá muito enganado. Né? Pode ter movimento, pode ter barulho, mas é para sair das quatro paredes e ganhar o mundo, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é quem nos auxilia. E aí temos então o segundo tópico, né, que é características da igreja. Nessas características da igreja, vocês vão abordar as características do povo da igreja primitiva. Tá? Então, quais elementos vão trazer para a gente como nós vermos aquele povo? Então, primeiro, que as sinagogas não podiam suportar muita gente que estava chegando, acrescentando-se todos os dias à igreja de Deus. A sinagoga não dava. O próprio formato da sinagoga não permitia o anúncio de Jesus como Salvador do mundo, como Filho de Deus, como Cristo ressurreto. Então, não permitia. Era necessário que o povo se reunisse em casas. Né? E aí, depois a gente vai abordar, estavam lá no cenáculo quando foram revestidos de poder. E aí, por quê? Porque nas sinagogas não davam, tá bom? Nesse momento a gente não vai nem abordar a questão das reuniões, sábado, domingo, tá? Não cabe aqui no momento. Mas que o povo se reunia em casas, inclusive, possivelmente mais na frente a gente toca na questão da casa de João Marcos, tá? Mas em outro momento a gente fala sobre isso, a reunião entre esse povo. E algumas características que eram visíveis, pelo menos pelo texto bíblico, que a gente percebia na igreja. Né? É justamente aqui que vocês vão abordar. Como, por exemplo, não se precisava na igreja primitiva que acontecesse episódios como cheias no sul do país, como secas no nordeste do país, situações adversas para que o povo se mobilizasse e enviasse donativos, enviasse suprimentos, enviasse ajudas financeiras. Então, na igreja que a gente consegue estudar aqui em Atos dos Apóstolos, nós percebemos que eles tinham tudo em comum e não haviam entre eles essas necessidades, porque um ajudava o outro. Né? E aí a gente tem aqui a situação de que elementos que vão dizer para a gente como era essa igreja.
A igreja que ora, a igreja que comunga, a igreja que acrescenta, a igreja que estava buscando a Deus. Não é? E aí é claro que o texto mais específico para isso está em Atos 2, 42 a 47. Mas que não só Atos 2, 47, mas à medida que a gente vai estudando Atos dos Apóstolos, vai percebendo que essa igreja lá, que estava em expansão, né, tinha algumas características que nós ainda precisamos aprender e aprender muito com esta igreja. Tá bom? Tópico 3, fechando, o nosso tempo já se encerra. O mundo romano na época de Pentecostes. Tá? Eu estou disponibilizando para vocês alguns mapas para que vocês possam utilizar na medida do possível aí nas vossas aulas. Né? Então, o mundo romano, à medida da possibilidade que vocês vão falando, possam acrescentar e apontar algumas situações, até porque quando a gente fala aqui de mundo romano, Roma, aí e onde fica Roma? Tá? Então, trazer para os nossos adolescentes que ainda pode ser que não estejam estudando o mundo em si, em geografia, mas que ainda estejam presos lá às questões do Brasil, geografia nacional, e aí vocês podem trazer justamente com os mapas essa situação, né? Não só do mapa mundo, mas focalizando na Europa, focalizando ali na África e esse mundo romano como Império Romano, o que teve e o que dominou, e saindo lá da Itália, não é? E expandindo-se até chegar em Jerusalém, tá bom? Então, nesse momento aí. E esse mundo romano, ele trouxe para Israel possibilidades, né, de avanço, embora dominando como que aconteceu, né? Israel não mais tinha a sua liberdade, porque alguém o regia, né? Mas que com esse avanço, né, de Roma, e eu trago isso em outros momentos, né? O avanço arquitetônico, o avanço na logística, o avanço não só nas engenharias, né, nos suprimentos, mas em muita coisa, né? Roma, quando expande como império, traz para as nações que são lideradas por ela, né? Subjugadas, vamos dizer assim. E Israel teve alguns avanços também, né? E, sendo assim, nesse Império Romano, também se possibilitou a transmissão da palavra de Deus. E é justamente aí que vocês vão entrar, né? Nos últimos parágrafos, né, penúltimo e último, o autor vai trazer para a gente aqui características que facilitou essa mensagem do Evangelho. Né? No livro de Atos, lemos que os apóstolos viajavam bastante. E aí, o último parágrafo. Na época, a rede de estradas romanas era de milhares de quilômetros, além das vias fluviais e rotas marítimas. Então, isso possibilitou o envio de missionários, possibilitou o tráfego de irmãos na evangelização e, é claro, a palavra de Deus se expandindo em todo o mundo. Né? Além disso, além desses materiais, aqui e acolá, nossa equipe de mídia e comunicação vai estar colocando aqui algumas imagens de livros que possibilitarão a vossa ajuda. Tá bom? Na próxima aula, a gente avança na questão do apóstolo Paulo, mas eu já trago para vocês como sugestão a Bíblia Thompson, né? Quem possui, né? Aproveite para usar. Na página 1436, nós temos já uma exposição, vida e esboço do apóstolo Paulo. Então, a partir daqui, nós temos muita coisa sobre o apóstolo Paulo. Trago para vocês também, e eu vou reforçar, né? na aula 1 e 2, a gente vai estar trazendo esses mesmos materiais, e, é claro, avançando aí com outros. Né? Bíblia do Pregador. Nós temos na Bíblia do Pregador vários esboços, e nesses esboços, como eles são curtinhos, ajuda aí o professor ou pregador
né, dinamizar aí a exposição da aula ou da pregação, né, de forma que em curto espaço, mas você pode ampliar, né, esses esboços. Eu trago para vocês, por exemplo, né, a ideia, quando se fala lá de Atos 2, né, alguns esboços aqui apresentados. Eis o homem, o poder do evangelho e a igreja local. Né? Então, a gente falou sobre as características da igreja e aqui a gente tem algumas delas. O Senhor ama a igreja e se entregou por ela. O Senhor está no meio da sua igreja para abençoá-la. A igreja local, os crentes têm comunhão. Na igreja local, os crentes crescem e dão frutos. Na igreja local, um membro se preocupa com o outro. Na igreja local, relembra-se a morte de Cristo. Então, a gente tem vários exemplos aqui para dar para os irmãos, sugestões, e espero eu que na próxima aula a gente possa trazer mais para os irmãos. Que Deus abençoe e te use poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.